Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Laskowski do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos continuar o laboratório roteamento direto e rota default. Então na aula anterior, o link está disponível na descrição do vídeo, nós fizemos toda a montagem dessa rede com os 3 roteadores e a configuração com as interfaces. Então eu estou aqui com o Packet Tracer. Então aqui no roteador 0 foram habilitadas as 2 redes. A gente viu como é que faz a configuração de um link serial, onde o DCE eu tenho que configurar a taxa, o clock rate. Nesse roteador aqui do meio ele tem um link serial, só que ele é DTE, então ele recebe o clock do outro lado. Tem um link de fibra e também uma rede local. E aqui na direita, esse roteador 2, ele tem um link de fibra e uma rede local. Então, ao todo, aqui a gente tem 5 redes. 3 redes locais, que é a 192.168.1, a 172.16 e a 192.168.100. E aí a gente tem mais 2 redes ponto a ponto, que é a 12 e a 10 aqui no link de fibra ótica. E a ideia hoje é fazer com que todo mundo se comunique, né? Todo mundo converse. Então, se eu for fazer o teste aqui de conectividade, ó, os computadores eles vão pingar aqui para os roteadores. Né? Se a gente observar aqui embaixo, está dando sucesso. Ó. Afinal, essas redes pertencem a eles. Né? Então, eles vão se comunicar. Aqui entre os roteadores, ó, também vou ter comunicação. Porque as redes estão diretamente conectadas. Aqui ele falhou, mas se eu disparar mais um, aí ele já corrige aí devido à tabela ARP. Ó, então deu sucesso aqui também. Contudo, eu não consigo comunicar, por exemplo, esta rede aqui, ó, o 92.168.1 com o 172.16. Por que eu não consigo comunicar? Por mais que eu fique aqui disparando os pings, eles vão falhar. Porque esse roteador aqui, ele não tem essa rede, é um 72.16. E a mesma coisa esse daqui, né, o roteador 1, ele não tem a 192.168.1. Eu preciso aí criar rotas para eles se comunicarem. No final da aula anterior até eu anotei a tabela de roteamento dos equipamentos. Então se eu vier aqui em CLI, vou dar Enter, ó, Enable Show IP Route. Então ele vai me mostrar ali as redes que pertencem a ele. Sendo que eu tenho 5 redes e ele só tem 2 redes. A mesma coisa no roteador do meio e lá da ponta. Que eu tinha até anotado aqui a tabela deles, né? Então o router 0 tem essas 2 redes, o roteador do meio ele já tem essas 3 redes, a 10 que é de fibra, 12 serial e a rede local dele, e o da ponta o link de fibra e a rede local. E agora a gente vem para a nossa segunda parte aqui, que é a criação de rotas. E aí primeiro a gente vai ver o conceito de rota estática e também de rota padrão. Então lembrando, quando eu quero pegar e configurar uma rota estática, eu vou ter algo desse tipo aqui na Cisco. Então no diretório config, eu vou ter o comando iproute. Aí eu vou ter este cara aqui que eu vou pôr N de network, que seria o meu endereço de rede da minha rede de destino. Aí eu vou dar espaço e vou pôr a máscara de destino. E esse próximo cara aqui, que seria o próximo roteador, o nosso next hope. Então eu vou ter aqui a minha rede. Lembrando que o endereço de rede, a parte de host tem que ser toda zero. Espaço, a máscara de destino. E espaço que a Cisco chama de next hope, que é o próximo roteador. Então é essa estrutura que eu vou ter aqui sempre que eu for configurar. Então isso que eu vou ter que fazer aí para adicionar as redes. E é o que eu vou fazer aqui então nesse router 0, ó, inicialmente aqui. Então eu vou querer que ele se comunique com esses outros aqui. E a mesma coisa aqui, né? No meio eu vou ter que criar as rotas para direita e esquerda e lá da ponta também.
Então eu vou fazer aqui no meu router 0 agora. Ó, qual que é a primeira rede que eu quero adicionar? Vai ser essa daqui, ó, a 172.16.00, né? Um classe B. Então a gente viu lá nas aulas de IPv4, o endereço de rede, a parte de host fica 0, então seria 172.16.00. Então eu vou fazer aqui, ó, conft ip route 172.16.00. Espaço a máscara é um classe B, então 255.255.00. Espaço novamente o next hop, né? O next hop é o próximo roteador. Então olha só, eu estou aqui no router 0. Para eu pegar e me comunicar com esta rede aqui, ó, a 172.16, esse meu roteador ele vai ter que entregar o pacote pro roteador 1 aqui, que é esse do meio. E qual que é a interface que chega o pacote do roteador 1? É essa daqui, ó, a 12.002. Então eu vou ter que encaminhar o pacote para 12.002. É isso que eu vou ter que colocar. É esse o meu next hop aí. Então vamos abrir aqui. Zero, zero, dois. E aí eu adicionei a minha rota. Se eu quiser verificar isto, e eu estou aqui no diretório config, ó, eu não quero sair, eu vou usar o comando do. Por que o do? O comando seria o show IP route. O show ele não pode ser executado aqui, ó. Então eu faço o do porque ele viola essa regra, ele permite eu executar um comando fora do diretório dele. Aí eu vou fazer IP route. E ele vai me mostrar aqui, ó, eu acabei de criar essa rota com essa aqui, que é a minha rota estática. Então, para eu chegar naquela rede, eu vou disparar aquele pacote. E continuando aqui, eu teria que fazer também para essa rede 192.168 e também aqui para a minha rede 10. Repare que o next hop desse roteador 0 sempre vai ser essa interface aqui, ó. Ele só tem uma rota de saída, ele sempre vai sair por este endereço. Então esse é o primeiro detalhe aí que a gente tem de rotas. É como se fosse a ideia do gateway padrão, né? Ó, esse computador aqui, para ele poder sair para fora, né? Para quem que ele vai encaminhar o pacote? Quem que seria o next hop dele, né? O próximo salto aí seria justamente o gateway, ó. Ele vai para ele sair, ele precisa entregar para esse próximo equipamento que vai fazer o roteamento, que é o gateway dele, o 92.168.1.254, que é o que está descrito ali, ó. Até quando eu fui configurar estático na aula anterior. A mesma coisa aqui, ó. Se eu quiser encaminhar esse pacote, para quem que ele vai direcionar? Para este cara aqui. Qual que é o endereço dele? 12.002. Então, cuidado para não colocar esse endereço de saída. O pessoal faz, às vezes, isso. Em redes ponto a ponto até funciona. Agora, se for uma rede do tipo ponto, multiponto, isso vai dar perda de pacote, a rede vai ficar intermitente. Então tem que ter cuidado com isso. Olha só, fazendo teste de conectividade. Então esse roteador ele já conhece essa rede. Vai funcionar o ping? Então ó, eu vou pegar, vou disparar daqui para cá agora. Falhou. Mas por que que falhou? Aí a gente tem que ver o seguinte, esse roteador o 2811 aqui, ó, ele conhece a rede 192.168. Lembrando que o ping ele vai e ele retorna, né? Existe o comando, o resultado dele, o echo, né? Que a gente chama ali do ping. Ó, se eu fizer um passo a passo, quando eu criei a rota, então eu vou pegar o pacote e disparar daqui para cá, que é esse aqui. Então, ó, o computador ele tem o gateway, vai encaminhar para o router 0. Então ele vai jogar para o switch não processa IP, caminha o pacote lá, chegou no router 0. Esse router 0 agora eu adicionei a rota estática e ele sabe, ó, para eu chegar na rede 172.16, eu preciso encaminhar para este IP aqui, ó, que é o do router 1. Então se eu fizer aqui o pacote, ele vai ser encaminhado para o router 1.
O router 1 vai detectar, encaminhou aqui para o computador, ó, e o ping chegou. Esse computador recebeu o ping, só que agora vem o retorno. E aí, o retorno, processo contrário, né? Então, esse cara aqui, ele tem o gateway, que é o router 1, ó. Então, ele vai encaminhar para o router 1. E o pacote chegou no router 1. O router 1, ele tem a rede aqui, ó. Não tem essa rede. Eu não adicionei ainda. E aí, vai dar essa falha, ó. Então, vai dar uma mensagem de erro, que é um pacote justamente de rota destino que ele não reconhece, né? Rota inalcançável. Então, é o que ele vai mostrar aqui, ó. O destino está inalcançável. Então eu vou dar um retorno para esse cara dizendo, olha, eu não conheço essa rota. E aí vai vir o pacote de retorno e o ping vai falhar. Ó. Né? Então por isso que vai dar essa falha aqui. Deixa eu acelerar aqui, ó, e o pacote falhou. Né? Porque o caminho de ida ele tem e não a volta. Então eu vou ter que corrigir isso daí. Voltar aqui para o modo real time. Que é o que eu vou fazer agora. Ó. Então o que eu vou fazer na sequência? Eu vou pegar esse router 1 aqui, ó, eu vou adicionar a rede 192.168.1. E aí, quem que é o next hop desse router 1 para ele chegar ali, ó? Mesma coisa, não vai ser esse endereço, ó. Vai ser esse o endereço do router 0 aqui, ó, que é o 12.001. Então vamos ali no router 1, CLI, enable. Ó, se eu fizer um show IP route, né? Então, aquilo que eu comentei, ó, não existe aqui a rede 192.168.1.0. Eu vou ter que criar uma rota estática para ela. Como que eu faço isso? Conft IP espaço route, rede de destino 192.168.1. Ó, endereço de rede, então a parte de host ela é 0. Espaço, máscara de destino é um classe C, então barra 24 na notação decimal, 255, 255, 255, 0. Espaço next hop, o próximo roteador. Então, neste caso aqui, né, eu estou no router 1. Para eu chegar na rede 192.168.1, eu vou encaminhar para esta interface aqui, ó, a 12.001. Então, vamos aqui no router 1, espaço 12.001. Se eu fizer aqui um do, né, porque agora eu não estou no diretório config, não no começo, e aí ele vai me mostrar, ó, eu criei essa rota estática aqui. E agora o nosso ping vai funcionar, ó, porque agora eu tenho os dois caminhos. Ó, deu sucesso. Né? Então agora ele está funcionando aqui. Né? Porque tanto a ida quanto a volta existe rota. Né? A comunicação foi estabelecida. Então essa é a ideia aí de rota estática. Ela tem que ser feita nos dois caminhos e o next hop é sempre o endereço lá do próximo roteador, não da minha interface de saída. Aí eu vou ter que fazer o mesmo processo aqui, ó. Este cara aqui, ele conhece a rede 192.168.100, o router 0? Não. Então eu vou ter que criar uma rota para ele também, né, para o 192.168.100. Reparem que para ele sair, ó, ele sempre vai encaminhar para o router 1. É a única rota de saída dele, né? É sempre o endereço, ele sempre vai jogar o pacote para o 12.002. Isso para ele chegar na rede 172.16. Para ele poder chegar na rede 192.168.100 também, ó, ele tem que encaminhar para o router 1. O router 1 recebe o pacote, encaminha para o router 2 para chegar no destino. Então ele sempre vai sair por este cara aqui, este que é o próximo salto dele. E a mesma coisa a rede 10. E é aí que surge um conceito interessante. Como esse router 0 tem somente uma rota de saída, que é o que a gente chama de rota padrão, ao invés de eu adicionar todas as redes, eu posso criar uma rota default para ele. E como é que eu vou fazer isso? Né? A rota default é muito simples.
ela é semelhante. Então aqui eu tenho a rota estática, onde eu sigo com rede de destino, máscara e o Next Hope. E agora eu vou ter aqui a rota padrão, né, ou default do inglês, que ela vai seguir a mesma estrutura. O que muda só é que o endereço, a IP route, quem que é o endereço de destino? 0.0.0.0. Máscara 0.0.0.0. E aqui na sequência vem o Next Hope. Então, esse zero, esse tudo zero aqui, tanto para o IP espaço máscara, significa o seguinte: qualquer endereço IP, seja qual for a máscara, enfim, a classe, o valor dele, qualquer destino você encaminha para esta rota, para esse endereço que está aqui, que é o Next Hope. Então, por exemplo, ó, como que eu vou fazer aqui, né, essa configuração neste cara aqui, ó? A rota padrão dele seria o 12002, ó. Então é o que eu vou fazer aqui na sequência, ó. IP route 0000 espaço 0000 espaço o next hope, que é o 12002. Se eu fizer aqui, ó, do SH IP route, então agora ele vai me mostrar, ó, esta linha aqui. Reparem que ele tem um asterisco aqui, né? Que ele diz, ó, candidato à rota padrão. O que o roteador vai tentar fazer? Ele vai receber o pacote e ele vai fazer aquela lógica. Pega o endereço IP, o E bit a bit com a máscara e tira o endereço de rede. Tirou o endereço de rede, ele vem para essa tabela dele aqui, ó. E ele vai ver, é essa linha aqui? Se for, encaminha para essa interface. É essa? Então caminha para esse IP, porque é uma rota estática. É essa? Então caminha para cá. Não é nenhuma delas? Encaminha para a rota padrão. É isso que ele vai fazer. Então esse vai ser a ideia aí. Então esse é o conceito que eu estive aí. E aqui, ó, repare que ele vai pingar, né? Claro, eu já tinha criado a estática antes. E olha só o truque aqui até. Eu vou retirar essa rota estática daqui, ó. Eu vou apagar ela. Vou deixar somente a rota padrão. Como que eu faço para tirar uma rota estática? Bom, vocês viram lá que para eu criar essa rota aqui de cima, ó, eu tive que fazer o comando IP route 172.16.00. Ó, a máscara aqui, ó, barra 16. Só que tem que ser no formato decimal. E o next hope, ó, 002. Então eu tive que fazer esse comando aqui, ó. Eu vou adicionar um no na frente dele para eu excluir. Então no IP route espaço endereço espaço máscara espaço next hope e excluir. Se eu for verificar minha tabela, ó, reparem que agora só tem as rotas diretamente conectadas com o Czinho e a rota padrão. Quer dizer, o que não for diretamente conectado, você encaminha para este cara aqui, que é o 12002. E repare que o ping vai funcionar. Ó, ele vou pegar, vou comunicar aqui, ó, deu sucesso. Ele vai funcionar. Então, ó, sucesso ali. E essa é a forma mais elegante, de menor processamento, a mais correta de fazer para esse roteador aqui, ó. Ele só tem uma rota de saída, que é este cara aqui, então ele vai ter apenas 3 linhas na tabela de roteamento dele. As interfaces, as duas diretamente conectadas, e o que não for para ele encaminha para este cara, para a rota padrão. Então essa seria a resposta aqui, ó, do exercício 2 aqui, ó, para esse primeiro roteador aqui, o da esquerda, né? Então ele vai ter as duas rotas diretamente conectadas e essa estática que é a rota padrão. É a solução mais elegante aí. Se você quiser, né, você pode só extrair isso daqui
Então vou copiar aqui. Eu já até tinha colocado no laboratório anterior, né? Ó, então o router 0 ali, que é o meu da esquerda, ó, ele tinha essas duas redes e agora ele tem essa rota aqui que é a padrão. Então está resolvido aí o meu primeiro roteador. Então este cara aí. E lembrando aqui, né? Vou fazer então um do WR para salvar. Lembrando, né, o do, ó, eu estou no diretório config, e o WR não pertence a esse diretório. Ó. Se você fizer um WR aqui, ó, ele vai dar erro. Por isso que eu faço o do espaço WR. Ou você pode fazer um exit, aí cai no diretório inicial, e WR. As duas soluções são válidas aí. Então, salvar aqui o packet tracer. E continuando aqui então, ó, se eu fizer o ping passo a passo, né, repare que com a rota padrão eu já adicionei esta rede, esta e essa aqui da ponta, né? Então qualquer pacote externo ele vai encaminhar para a rota padrão. É claro que ainda não vai comunicar, ó, porque os meus roteadores eles não têm as rotas de retorno. Se eu fizer um passo a passo aqui, ó, vocês vão ver que ele vai encaminhar até a rota padrão dele. Deixa eu deletar aqui. Ó, desse aqui, por exemplo, lá para a ponta, né? Então ele vai encaminhar aqui, ó. O computador encaminha para o gateway, né? Vai para o switch, chegou no gateway. Esse cara aqui tem a rota padrão, que é o 12002, encaminha para cá, ó. E parou aqui, ó. Porque a rede de destino é 192.168.100 e esse router 1 ele não conhece, né? Então o erro já vai acontecer aqui, ó. E aí vai falhar, né? Vai vir o pacote com erro, esse vermelhinho aqui, e aí deu falha na comunicação. Voltar aqui para o modo real time. Bom, esse roteador do meio, né? Esse do meio já é um pouquinho mais complicado criar a rota padrão, porque eu só consigo jogar para um lado a rota padrão. E aqui, então lembrando, eu já tinha criado a rota para a rede 192.168.1. Ó, repare que eu tinha criado já essa rota estática aqui, ó, para 192.168.1. Agora eu vou criar a rota estática para este outro lado aqui, ó. Esse roteador do meio agora ele vai se comunicar com essa rede 192.168.100. E quem que é o next hop agora? Para esse roteador 1 chegar na rede 192.168.100, ele vai encaminhar para o router 2 que tem o endereço 10.0.0.2. Então repare que muda aqui o next hop. Para ele chegar na rede 1, aqui ó, 192.168.1, ele joga para este endereço, 12.0.0.1. Para chegar na 100, ele joga para o 10.0.0.2. Ó. Então é isso que eu vou fazer aqui na sequência. Ó. IP route 192.168.100.0, que é o endereço de rede, espaço máscara barra 24, espaço next hop agora, ó, é o 10.0.0.2. 10.0.0.2. E se eu for verificar a tabela de roteamento dele, do SHIP Route, ó, agora eu tenho as 5 redes de todo o meu laboratório, né? 3 que pertencem a ele, interface serial, fibra e rede local, e aí a rede da esquerda e da direita, né? Então essa seria a resposta do exercício 2, né? Essa tabela aqui do meio para o roteador central, 3 diretamente conectadas e 2 estáticas. Vou anotar aqui aquele roteador central aqui do meio. Aqui, pessoal, se vocês quisessem, poderia ser válido também eu ter uma rota estática aqui. Por exemplo, ao invés de eu ter aqui a rota, uma rota estática, eu poderia ter criado uma rota padrão.
como foi feito lá no roteador anterior. Então eu criaria uma rota padrão para uma das interfaces e a outra eu deixaria estática, que é o que a gente chama muitas vezes de rota reversa. Também não está errado, tá? As duas são soluções válidas também. Vou fazer aqui um do WR para salvar. E agora a gente vem aqui para esse último roteador, ó. E esse aqui é o mesmo caso lá da esquerda, né? Ele só tem uma rota de saída, ó. Então ele só tem duas redes nele. Quais são as redes que pertencem a ele? A 10, ó, que está na interface de fibra, e a 192.168.100 que está na rede local. Então, se eu fosse fazer estático, eu teria que adicionar esta por este endereço IP aqui, ó, que é o do router 1, né, do Next Hop. Aí eu teria que adicionar mais uma rota para esta aqui, também por este cara aqui, ó. Ele sempre vai, mesmo que ele esteja em outro roteador, ó, para ele encaminhar o pacote, ele vai jogar para o router 1. O router 1 vai pegar e vai encaminhar para o router 0 para chegar no destino. Isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de roteamento indireto. Então aqui, ó, ele pega e encaminha para o gateway. O gateway encaminha para o próximo roteador. Tudo isso está sendo roteamento indireto. Esse roteador encaminha para esse. Esse aqui ele tem a rede, então ele faz o que a gente chama de roteamento direto. Isso é muito comum na internet. Ele sempre vai encaminhar para o gateway encaminha para o próximo, para o próximo, para o próximo, até que chega no destino, até que chega na rota direta. Eu vou mostrar o tracer assim que terminar as rotas, daí vocês vão ver esses detalhes aí. Então, ó, ele também só tem uma rota de saída. Para eu simplificar, tornar mais simples possível, eu vou adicionar uma rota padrão com o endereço do router 1, que seria o 10.0.0.1. Então eu vou ver aqui no meu router 2, CLI, Enter, Enable. Ó, se eu fizer um show IP route aqui, ó, não estou no config, ó, ele vai me mostrar essas duas redes. Então eu vou fazer agora conft, rota padrão, ó, IP route, espaço endereço 0.0.0.0, espaço máscara 0.0.0.0, next hop, que é o 10.0.0, e aqui cuidado, ó, que é onde o pessoal faz muita confusão. Então eu estou nesse roteador 2, ele vai encaminhar para o 1, que é o endereço 10.0.0.1. Ponto 1. Se eu fizer um do show IP route, então ele vai me mostrar aqui, ó, a tabela na solução mais elegante possível, as duas redes que pertencem a ele e a rota padrão, que é a única rota de saída dele. Que seria justamente a resposta aqui desse último roteador. Então eu vou anotar aqui. Então aqui eu tenho, ó, a melhor solução possível, né, para esses três roteadores. Justamente com as rotas. Router 0, duas rotas diretamente conectadas, e a estática. O router do meio eu tive que criar todas, justamente por ele estar no meio. E o da ponta, duas conectadas e uma estática. E fazer um do WR para salvar. E agora, se tudo deu certo, tudo tiver ok, ó, eu vou disparar o ping, ó. Eles vão se comunicar, né? Tanto esse quanto lá da ponta também, ó. Tá dando sucesso. Aqui do meio para cá também, né? Ó, tá todo mundo se comunicando, né? O retorno também, ó, todas as redes se conversando, né? Todas as rotas foram resolvidas por rota estática e padrão aí. Uma coisa interessante de a gente analisar muitas vezes é o tracer. Então eu vou pegar este computador aqui, ó, que é o 92.168.1.2. Vou vir aqui em desktop e aqui o prompt de comando.
E aí eu vou disparar um tracer para este cara aqui, ó, 92.168.103. Tracer 192.168.103. E ele vai me mostrar todo o caminho que o pacote faz, ó. E ele deu 4 saltos aqui, né? Então o tracer eu vou ter aqui, ó, a quantidade de saltos. O primeiro salto é quando ele sai dele, ó. Então eu estava nesse computador. Como ele viu que a rede é de destino, não está na rede local, ele encaminha para o gateway. Por isso que primeiro eu preciso do gateway, né? Então, ó, ele vai encaminhar para quem? Ó, 192.168.1.254. Né, ó, se eu colocar o mouse em cima aqui, ó, reparem que é justamente o gateway dele. Então, aquela ideia que eu mostrei nas aulas anteriores. Não pertence à rede dele, ele precisa do gateway. Caminhou para o 92.168.1.254. Então, o pacote saiu e veio para cá. Chegou no gateway, né? Chegou aqui no roteador, ele viu assim, opa, a rede de destino é um 72.16. Perdão, 92.168.100. O router 0 aqui, ó. E se eu for olhar a tabela de roteamento, ó, do router 0, ó, 192.168.100 não está na tabela dele, ó. Não é 12, não é o 92.168.1. Então, para quem que ele vai encaminhar? Para a rota padrão, que é justamente o 12.002. Que é o que aconteceu aqui, ó, nesse segundo salto. Ó. Então, o computador, no primeiro salto, o computador encaminha para o gateway. Gateway recebeu, viu que não está na tabela dele, encaminha para a rota padrão, que é o roteador do meio. Nesse terceiro salto, ó, o roteador do meio recebeu, né? Então ele vem com o pacote e ele vê, opa, o destino é o 92.168.100. Tem na minha tabela? É só a gente olhar ali na rede do meio. Ó. Agora o roteador do meio, ó, o 92.168.100 tem, ó? Tem. É a última linha ali, ó. Para quem que ele vai ter que encaminhar? Para o 10.002. Que é o que aconteceu aqui, ó. Ele encaminhou para o 10.002. Quando ele encaminhou para o 10.002, quem que é esse cara? É o roteador aqui da ponta, ó, o router 2. O router 2, ele tem a rede 192.168.100? Sim, ele tem, ó, está conectada nele, ó. Né, se eu for na tabela dele aqui, ó, que eu tinha anotado, ó, o router 2 está aqui, ó, está na interface FAST dele. Né, a rede 192.168.100. Então, o que ele vai fazer? Vai encaminhar direto para o destino, ó, para o computador de destino. O que eu tive aqui? Ó, roteamento indireto, encaminhou para o gateway, rota padrão, caminhou para o próximo roteador para finalmente chegar na rota direta. Então, é isso que eu tenho nesse processo todo, só que isso acontece, né, numa velocidade muito maior. Então, o tracer ele serve para isso. Ó, vamos tentar imaginar, vou disparar daqui, ó, deste computador para cá. Quantos saltos ele vai dar? Primeiro, não está na rede dele. Vai encaminhar para o gateway. O gateway vai ver, opa, eu não tenho essa rota. Joga para a rota padrão. E esse roteador vai ver assim, opa, essa rede ela pertence a mim. Então aqui eu vou ter um roteamento direto. Então eu vou ter 1, 2, 3 saltos. Né? Então vamos disparar aqui, ó. Então agora eu vou fazer um tracer, ainda desse computador aqui, ó. Tracer 192.168, perdão, é 172, né? 16.0.2. Ó, e ele deu 3 saltos aí, ó. Primeiro foi para o gateway, segundo para a rota padrão e o terceiro roteamento direto. Então isso que vai acontecer, por isso que é importante esse comando aí, o tracer, de entender esses conceitos de rota. E para finalizar aqui, pessoal, então, né, se tudo der certo, todas as suas redes devem estar funcionando, né? Então, importante isso dali. Uma dica importante, né, e aqui pode acontecer também, às vezes você se confundiu na hora de criar a rota, e a rota ela acaba se sobrescrevendo. Por exemplo,
Vou simular um erro aqui, ó. Vamos dizer que aqui eu vou trocar o endereço, ó. Mas eu vou fazer de propósito aqui, então, IP route 192.168.1.0 e eu vou jogar no 10.0.0.2. Então eu troquei aqui, ó, eu joguei o endereço 1 para este cara aqui. Deixa só endereço, espaço máscara, espaço, agora eu errei aqui, ó. Era para ser o 12.0.0.1 e eu joguei 10.0.0.2 e dei enter. Show IP route. Do show IP route. Então ele vai me mostrar, ó, existem duas rotas para cá, para a rede 9216881. A correta é a outra que eu criei errado. E aí, claro, se eu for ficar aqui disparando ping, vocês vão ver que como tem duas rotas e o roteador ele vai tentar balancear, hora ele vai jogar para uma, hora ele vai jogar para outra, eu vou ter muitas vezes uma situação de intermitência, em que a rede ela fica, hora responde, hora não, e isso vai ficar falhando. Deixa eu até ver se eu consigo fazer um ping manual aqui. Ping 192.168.1.2. Aqui ainda assim ele está conseguindo aí balancear, está conseguindo detectar a rota correta, mas em alguns casos ele vai ficar intermitente e aí eu preciso corrigir essa rota. Como é que eu vou corrigir essa rota, né? Então não adianta eu simplesmente pegar, ó, e recriar da forma correta, né, que seria o 12.0.0.1. Se você fizer isso, ó, ele vai manter. Então rota eu nunca consigo sobrescrever, eu só consigo adicionar. Então eu vou ter que excluir essa rota errada aqui, ó. Como é que eu faço isso? No IP route 192.168.1, que é a minha rede de destino aqui, ó, com barra 24. Então 255, 255, 2550. E o meu next hop que está errado aqui, ó, que é o 10.0.0.2. Agora sim, ó, se eu fizer um do SHIP route, ó, eu excluí essa minha linha aqui que estava errada. Tá, então é assim que eu corrijo rota. Eu tenho que excluir a rota errada. Não é simplesmente sobrescrever igual eu mostrei na aula anterior no caso de IP. Então vamos salvar aqui. Salvar também aqui o Packet Tracer. O laboratório está concluído. Todo mundo tem que comunicar com todo mundo. E aqui também só para mostrar, né, eu estou no computador Linux. No Linux, que a gente tem o comando, ao invés do tracer, é o tracer route. Por exemplo, eu vou fazer lá para o Google, né, que é o 8888. E se eu disparar, ele vai fazer o mesmo processo, né? Então ele vai encaminhar para o gateway. Ver se eu consigo aqui, às vezes está bloqueando aqui, ó. Demorou um pouquinho, mas está aí, ó. Então ele encaminhou para o gateway da minha rede, que encaminhou para o provedor, que encaminhou para o próximo roteador, para o próximo. Isso aí até chegar ali, ó, ao DNS do Google. Então ele deu 11 saltos. E sempre seguindo aquela ideia, roteamento indireto, caminhou para esse que é a minha rota padrão, caminhou para o próximo, assim vai, até chegar no meu destino. Então é dessa forma que acontece aí o processo de roteamento na internet. Então nos vemos numa próxima e tchau.